que nos amou, que nos fez, que nos buscou, que nos perdoou, que nos tem ensinado e trazido até aqui. E ainda precisamos receber muito mais do Senhor, aprender com o Senhor e seguir ao Senhor. Pai amado, encomendamos nas tuas mãos nossas vidas, nossa condição humana, esta reunião, as coisas que vamos ler, que vamos considerar na tua presença. Pedimos o socorro do Senhor, a guarda do Senhor, a inspiração do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Pai. Somos teus filhos e invocamos teu nome. Nos ajuda, nos encaminha e nos guarda. Em Cristo Jesus. Amém. O tema que os irmãos pediram que tratássemos ontem não estava no meu coração. Se os irmãos houvessem pedido para compartilhar uma palavra, provavelmente não compartilharia o que estive compartilhando ontem, porque sei que são assuntos controversiais na família de Deus, mas eu acho que os irmãos são maduros. Não vamos dividir a igreja por considerar desde alguns ângulos. E não estamos pretendendo ter o ponto final de alguma interpretação. Somente somos irmãos, estamos pesquisando juntos, o assunto continua aberto. Eu estou aberto à correção dos irmãos, vocês e qualquer outro irmão, porque amamos ao Senhor e a verdade. E compartilhamos entre nós o que até agora vamos, aos poucos, achando que temos sido recebendo. Mas me dou conta que muitas vezes o Senhor me coloca nessas situações assim. Não só aqui, em outros lugares, meu Deus. E às vezes é difícil quando você pensa um pouquinho em algumas poucas coisas diferentes de outros servos de Deus, e de servos de Deus sérios, muito respeitados, que é o mesmo respeito. Mas nestas coisas temos que ser honestos, temos que ser sinceros e falar com retidão até onde temos podido pesquisar e ainda continuar abertos a aprender mais e correção. Então, amados, isto que estou falando, e por causa do que os próprios irmãos perguntaram, eu penso que ontem, ainda que estivemos como 2h30, não foi tratado de uma maneira mais completa. Então, já que os irmãos providenciaram esta outra sessão, acho que poderíamos dar continuidade ao assunto, considerando outros aspectos da palavra de Deus, em perfeita continuidade com aquele assunto de ontem. Então, como falei, para certas perguntas é melhor ler. Porque acho que só se lemos e estamos abertos ao que está escrito, e todos temos a liberdade de considerar sinceramente o que lemos, acho que a própria palavra nos pode falar, não? E lendo juntos, podemos ler com mais segurança que lendo sozinho. Porque se eu leio mal e estou sozinho, não me dou conta, mas lendo com outros. Irmão, aqui você não viu isto, aqui você não... Ah, verdade, irmão, certo? Então, tenho comigo a versão em espanhol, que às vezes pode ser útil para somente considerar uma possível tradução. Mas vou usar esta versão em português. Se temos várias versões, muito melhor. Aqui estou usando essa de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Gostaria que pudéssemos considerar alguns versos que estão aí em 1ª e 2ª aos Tessalonicenses.
Primeiramente, iríamos à primeira, aos Tessalonicenses. É a mesma igreja a qual Paulo escreveu a primeira e a segunda, e essas duas cartas são complementares. A segunda, procura impedir que aconteçam desequilíbrios se se toma só a primeira. Então, gostaria que fôssemos a considerar alguns detalhes da primeira. Aqui estamos lendo em espanhol, seria necessário que depois os irmãos conferissem no possível no texto grego, em relação ao uso de duas palavras, parousia e epifania. Porque algumas pessoas consideram que se refere a dois tipos de vindas do Senhor Jesus. Mas quando você faz um seguimento o mais exaustivo possível, você vai ver que essas duas palavras se intercambiam e às vezes são usadas juntas para referir-se à mesma segunda vinda do Senhor. Então, aqui vamos estar lendo só a tradução, mas gostaria que os irmãos pudessem fazer aquele seguimento, pegar uma concordância no grego, ver todas as passagens que aparece parousia, todas as passagens em que aparece epifania, e ver que são intercambiáveis. Que não estão falando de duas segundas vindas, uma secreta, outra pública, sino da segunda vinda única do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora então considerar primeiro os Tessalonicenses. Esta é uma igreja nova, Paulo estuvo 3 meses com eles, depois escreveu esta carta. Não creio que Paulo esteja falando uma dupla mensagem. Uma mensagem para uns eleitos mais eleitos que outros, e outros eleitos menos eleitos que os primeiros. Acho que Paulo está falando em geral à igreja, os eleitos em geral, aos filhos de Deus, a igreja que está em Tessalônica. E ele começa a falar da vinda do Senhor e a expectativa que Paulo ensina a igreja a ter é esperar a vinda segunda do Senhor com os santos. Por exemplo, no capítulo 3, se vocês querem ler comigo, vamos ler desde o verso 11 até 13, para ter um primeiro contexto imediato. E diz aí: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, a expectativa que Paulo apresenta à igreja em Tessalônica é esperar, estar preparados para a vinda do Senhor com todos os santos. E ele continua falando então no capítulo 4, e chega ao verso 13, vinha falando de aquela vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, e diz: não queremos, porém, verso 4:13 agora, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, no capítulo 3, no final, porque cada terminação de capítulo de 1 Tessalonicenses fala da segunda vinda do Senhor. E terminou o capítulo 3 falando da vinda com todos os santos, e agora fala que Deus vai trazer com Jesus os que dormem nele. Então, a vinda dos santos em companhia de Jesus na ressurreição, essa vinda de Jesus com os santos. Porque aqueles santos que morreram antes de nós estão descansando no paraíso, debaixo do altar, esperando ser chamados dos extremos dos céus para vir a tomar seus corpos na terra. Então ele continua falando disso mesmo e diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, ou seja, é uma lembrança de um ensino oral do Senhor, que esta carta tão antiga, que junto com Gálatas são as cartas mais antigas de Paulo, e propriamente quase com Tiago do Novo Testamento. E então ele está lembrando uma tradição oral que está repetindo, e ele diz: os declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ontem estivemos fazendo encapié nessa frase. De modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nenhum vivo vai preceder os que dormem. E os que dormem vêm com o Senhor Jesus na vinda do Senhor Jesus com todos os santos. Ele vem falando no mesmo capítulo em continuidade. Não podemos separar o fio da conversa de Paulo. E sigue falando: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando fala, de modo nenhum precederemos os que dormem, e os mortos ressuscitarão primeiro, como vamos colocar um arrebatamento anterior à ressurreição dos mortos? Que no contexto é a vinda dele com os que dormiram nele, que é a vinda dele com os santos. Está falando dos que têm morto antes da tribulação. Está falando dos que morreram em tempo de Paulo. Quando Paulo escreveu esta carta, já tinham morto muitos. Mas esses temos esperança de encontrar na vinda do Senhor. Mas fala que os mortos têm que, os que morreram em Cristo durante a era da igreja, desde Paulo, desde Cristo até para cá, têm que ressuscitar primeiro antes de nós ser arrebatados. Paulo não está ensinando um arrebatamento anterior à ressurreição da igreja. E ontem lembrávamos Apocalipse 20, que fala que a primeira ressurreição é aquela da qual participarão os decapitados por causa de Jesus, os que não receberam a marca da besta nas suas mãos, nas suas frentes. E aqui ele sigue falando e diz: depois dos que ressuscitam primeiro, nós, os vivos, os que ficarmos. Paulo estava esperando, ele mesmo, sendo um apóstolo fiel, ser transformado depois da ressurreição dos que dormem, não antes. E fala: de modo nenhum precederemos os que dormem, ele incluído. Então ele não está fazendo uma separação de crentes. E disse: depois nossos vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre para com o Senhor. Paulo não ensinava um arrebatamento anterior. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ele vem falando desse dia, desde o capítulo 3 vem falando da vinda do Senhor com todos os santos, de que Deus trará com Jesus os que dormem nele, que não precederemos os que dormem, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então os vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados para receber o Senhor no ar. E nessa mesma linha de pensamento, fala, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, a vinda como ladrão implica destruição repentina. Alguns falam que a vinda como ladrão é secreta, mas ontem limos na sexta taça, no plena sexta taça sobre o anticristo, a besta, o falso profeta, trevas, o Senhor anunciando ainda a vinda como ladrão. E o anjo falando para João, no final do capítulo 15 do Apocalipse, que ninguém pode entrar no templo até se cumprirem as 7 taças da ira. E agora fala que o dia como ladrão, que alguns têm como uma segunda vinda secreta antes da segunda vinda. Mas Paulo, desde o começo, está falando da vinda com os santos, continua falando e agora continua falando, dizendo que é vinda como ladrão. E disse, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então ele fala no contexto da vinda como ladrão de repentina destruição, do mesmo jeito que o 3º capítulo de 2 Pedro fala que no dia da vinda como ladrão, os céus serão encendidos, os elementos serão queimados, no dia no qual o Senhor venha como ladrão. Então, depois, ele tive, uns meses depois, que escrever a segunda carta. E na segunda carta aos Tessalonicenses, desde o capítulo 1, ele junta a retribuição para os crentes e a retribuição para os incrédulos. E se vocês podem fazer o seguimento na Bíblia, para ver se eu estou lendo mal, vocês me têm que corrigir. Mas eu rogo vocês fazer a leitura na Bíblia. Vamos lendo juntos. Vou ler desde o verso 3, capítulo 1, desde o verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, os mesmos Tessalonicenses de uns poucos meses atrás. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Durante toda a história da igreja, o normal na vida da igreja são as tribulações. E por causa das tribulações que o mundo traz para a igreja, Deus vai trazer tribulação para o mundo, como fala aqui. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros,
que sois atribulados, vamos ler este verso com cuidado, alívio juntamente conosco, ou seja, com os apóstolos. Quando o Senhor vai dar alívio à igreja? Qual é o ensino para a igreja de Paulo? Qual é o momento do alívio em comparação com o momento de juízo para os ímpios? Ele fala aí, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar, não é oculto, manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, note, quando? Quando vai dar-nos repouso com os apóstolos? Quando ele se manifeste em chama de fogo, com os anjos do seu poder, para castigar os ímpios. Aí vai nos dar repouso. E continua. Estes, os ímpios, sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Quando? Olha como é o mesmo tempo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Essa é a transformação de nossos corpos. Vê? Naquele dia, fala um só dia, naquele que vem falando, quando Ele vai ser glorificado em nossos corpos, naquele dia que vem falando, que vem manifestado com poder, com anjos, para dar retribuição ao mesmo tempo. A mesma coisa que falou na carta anterior, de que o dia da vinda como ladrão será destruição repentina, como falou no terceiro capítulo de 2 Pedro, e agora sigue falando aqui no mesmo espírito. No mesmo tempo. Bem? E sigue falando. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Aí, então, passamos o capítulo 2, que é continuidade deste que vem falando no capítulo 1, que é no mesmo espírito da carta anterior. Falando aos mesmos crentes um pouquinho depois, para esclarecer, por causa de algumas reações deles que se despreocuparam de trabalhar, de ser responsáveis por si mesmos, sua família. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a palavra aqui é epissinagoge. Epissinagoge, ou seja, reunião no alto, epissinagoge. Nossa reunião, aqui a tradução não fala tudo que fala o grego. Sinagogue é reunião, mas epissinagoge é reunião no alto. Então, irmãos, no que diz respeito à vinda, essa vinda que vem falando aqui no capítulo 1, de que falou na carta anterior, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo, tem vários modos, mas fala ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto, ou seja, a vinda do dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, ao ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco
eu costumava dizer-vos estas coisas. Então, pelo verso 4, nos damos conta que Paulo tinha crido o que leu de Daniel. Paulo leu Daniel, está usando palavras de Daniel 11, de Daniel 9, de Daniel 8, de Daniel 7. Ele tem em mente a profecia de Daniel. E está lembrando a igreja quando ele oralmente ensinava a eles, baseado na profecia de Daniel. Então, para interpretar esta passagem aqui, temos que ter presente o que Paulo tinha presente, que era a profecia de Daniel. Então, ele vem falando. E agora, sabeis, ou seja, sabeis, vocês lembram que eu falava disto que ele explicava de Daniel? Então, o que vai falar agora é a continuidade, é uma lembrança sem menção, por causa que a carta circulava no Império Romano. Então ele tem que falar com muita prudência, para que essa carta nas mãos dos oficiais do Império não possam entender. Mas os crentes que ouviram a exegese de Daniel, feita por Paulo, que incluía a história futura de Roma e a queda de Roma, que não podia falar publicamente, então ele fala cripticamente. E ele diz, e agora sabeis porque eu falava a vocês destas coisas, do que fala Daniel. E agora sabeis o que o detém. Assim não se fala do Espírito Santo, com minúscula. O que o detém? Por que ele vai ocultar o Espírito Santo? Não. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Porque, se você vê de que estava falando Daniel, está falando da ocasião própria de cada império. Enquanto estava a Babilônia na sua ocasião própria, não podia subir Média e Pérsia. Mas quando chegou a hora de subir Média e Pérsia, então Babilônia saiu do meio e chegou à ocasião própria de Média e Pérsia. Enquanto estava Média e Pérsia, aquele príncipe de Pérsia, não podia aparecer Grécia. A ocasião própria de Grécia estava no futuro. Mas quando aquele anjo de Pérsia foi derrubado, o Império Persa caiu e veio o Império Grego. Enquanto estava o Império Grego, estava na ocasião própria, não era hora ainda do Império de Roma. Mas Roma tuvo seu próprio tempo. Agora Paulo está escrevendo no tempo de Roma. E Paulo tem presente Apocalipse. Ele sabe que aquela quarta besta, que é Roma, vai produzir 10 chifres, dentre os quais vai brotar aquele chifre blasfemo que é o anticristo, aquele filho de perdição que ele está pensando aqui, que ele falou aqui, que se vai sentar no templo de Deus como Deus. Mas a ocasião própria daquele filho de perdição é depois de Roma. Mas como vai escrever Paulo uma carta pública dizendo que o Império de Roma vai acabar? Que agora vai vir outro império diferente. Então ele está falando cuidadosamente. Vocês lembram que eu explicava isto daquele Nico? Se lembra? Então vocês sabem que o que está detendo. Os cristãos primitivos sabiam isso. Se você lê aquele escrito de Tertuliano, o apologético de Tertuliano, que está defendendo os cristãos da perseguição dos imperadores romanos, ele diz, nós os cristãos oramos pelos imperadores para que o Império de Roma esteja estabelecido, porque nós sabemos que quando Roma caísse, virá o anticristo. Assim pensavam os cristãos primitivos. Se você lê a Didaquê, do século I, tem o mesmo pensamento da tradição primitiva do cristianismo. Então aqui você vê a Paulo falando isso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja
afastado aquele que agora o detém. Paulo está falando criticamente, porque está se referindo a Roma. Como João falou de besta, de chifres, criticamente, para que só os servos pudessem compreender. Ele não está falando abertamente, mas ele está falando na base de Daniel. Então ele diz aí, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Enquanto está Roma, na sua ocasião própria, não pode aparecer ainda o anticristo. Mas os 10 chifres têm uma dupla tarefa. Primeiro, castigar Roma. Segundo, entregar o poder ao anticristo, à besta. Esses 10 chifres que estamos nesses tempos agora, nos tempos em que o Império Romano apareciam nações que estão agora trabalhando no globalismo, essas nações são as que aborrecerão a ramera, a prostituta, que é Roma, e também entregarão seu poder à besta. Então, aqui aparece que não virá o Senhor. Nossa reunião no alto com Ele, até vir primeiro a apostasia e ser revelado, manifestado o filho da iniquidade, que se senta no templo de Deus, como fala Daniel, e Paulo fazia exegese de Daniel. E na base desses exegeses, ele está lembrando o seu ensino oral a eles, para que eles saibam a que se refere. E eles compreendiam o que se referia. O Espírito Santo nunca pode ser tirado. O Espírito Santo é Deus. E Deus é onisciente. Ainda no Hades, no Seol, está o Espírito. O Salmo 139 diz, onde vou fugir do teu Espírito? Ainda se fosse para o fundo do Seol, lá o Senhor está. Ele não pode ser tirado, não se pode falar do Espírito Santo ser tirado. E a Escritura diz que durante aqueles problemas em que aqueles, não sei como se fala, aqueles animais, escorpiões, vão ferir 5 meses os homens, haverá homens que não serão afetados porque tem o selo do Deus vivo neles. E o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Então, como vamos falar que o Espírito Santo pode ser tirado? Agora, o arrebatamento da igreja vai ser depois, imediatamente depois da ressurreição. De nenhum modo precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro, e então nós seremos arrebatados. Então, a palavra do Senhor diz também, falando da ressurreição neste mesmo espírito, que a transformação e ressurreição é na final trombeta. São 7 trombetas. E todas elas introduzem grande tribulação. Mas na final, que é a 7ª, essa é a hora da ressurreição. Vamos ler isso em 1 Coríntios 15 e vamos comparar com a 7ª trombeta em Apocalipse. 1 Coríntios 15. Versos 51 e 52. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quantos? Todos. Oh, amados, olha aqui. Não fala que uns e outros. E não fala em 2 momentos. Um primeiro momento, um segundo. Não. Fala todos num momento. No momento, no abrir e Quantos momentos? Quantos? Todos. Todos num momento. Então, onde vamos tirar 2 momentos, arrebatamento parcial? Eu respeito os irmãos, mas tinham que respeitar mais a Bíblia.
Sim. É a Bíblia. Nós temos que ir pela Bíblia. Conforme a leitura feita aqui, o homem da iniquidade, o filho, se levanta contra tudo e vai assentar-se no santuário. Exatamente. Isso quer dizer que o santuário tem que estar reconstruído. Exatamente. Então, um sinal muito forte para nós é a reconstrução do templo. Sim, claro. Vamos ver depois outras palavras do próprio Senhor Jesus. No momento, vamos lá. Vamos terminar, vamos seguir lendo aqui. Vamos terminar primeiro a Bíblia. A Bíblia fala. Ó, vamos ler a Bíblia. Deus fala, vamos ver. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele fala. Aí falou. Primeiro falou, todos. Esses todos são os crentes. Todos os que temos a Cristo. Todos, na final trombeta, num momento. Então, aqui não aparecem dois momentos, e alguns e outros. Não. Aparece todos nós, num momento. E qual é esse momento? Na final trombeta. E quando é a final trombeta? A final é a sétima. Então vamos ler a sétima. A questão que originou essas visões de pré-tribulação, pós-tribulação, porque isso aí tem as suas origens. Sim. Porque passaram a fazer uma interpretação dividindo a palavra arrebatamento como se for uma palavra e a palavra segunda vinda como se fosse outra. Essas duas palavras, o senhor as conhece no grego, o que é isso da parousia e da epifania? Essas duas palavras são essas duas? Não estão misturadas. E agora vamos ver outros versos que falam que o arrebatamento é na segunda vinda. Para não fazer diferença. Então, vamos no capítulo, não, onde está a 11? Verso 15. Aí fala a sétima, que é a última trombeta. Diz, o sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados nos seus tronos, diante de Deus, postraram-se sobre os seus rostos, adoraram a Deus, dizendo, olha o que dizem, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Aí está o Armagedon. Chegou, porém, a tua ira. Aí estão as taças. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, os que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes, e para destruir esses que destruem a terra. Então, note que o tempo de julgar os mortos e dar o galardão é a final trombeta. E que diz Apocalipse 22, eis que venho pronto e meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo sejam as suas obras. Então, quando é essa recompensa do galardão? Quando ele venha. Eis que venho pronto para recompensar a cada um segundo sejam suas obras. Então, o tempo de galardoar é o mesmo tempo de julgar os mortos. E é na final trombeta. Então, como vamos colocar um arrebatamento anterior à ressurreição e anterior à final trombeta? Como vamos colocar vários momentos, quando fala que um momento, todos? Só colocar duas palavras que são próximas, mas que não representam a mesma coisa. Propriedade e posse. Eu posso ter uma propriedade, mas eu não tenho domínio sobre ela, não tenho a posse.
Ele é o dono. Mas ele ainda não detém a posse, porque o mundo jaz do maligno. Nesta sétima trombeta, pelo que eu entendo, e isso é uma pergunta que agora você pode me ajudar, ele vai efetivamente fazer a posse. Exatamente, exatamente. Então, se o arrebatamento fosse antes, ele estaria tomando posse antes da última trombeta. Assim é. Então, a posse só vai se dar no momento da última trombeta. Sim. E agora vamos ler o próprio Senhor Jesus, porque às vezes, quando se fala do arrebatamento, pegamos versos isolados do contexto. Nós temos que pegar o contexto imediato e imediato também, em que aparecem as palavras do Senhor. Então, vamos ler todo o contexto de Mateus 24. Vamos ler todo o contexto, para que veja como o Senhor vem falando um discurso continuado, respondendo várias perguntas, e em que contexto é que ele fala do arrebatamento, em que contexto ele fala do dia do como ladrão, qual é o contexto? Porque quando nós pegamos esses versos isolados e os colocamos num contexto que nós fabricamos, estamos isolando o contexto no qual Jesus falou. Então, vamos ler a Jesus. Vamos ler desde que fizeram a pergunta, que perguntaram e que ele foi respondendo, e aí aparece o contexto. Então, vamos para Mateus 24 aí, e creio que vai ficar claro o assunto esse da vinda. Mateus 24. Já vimos Mateus 13, não? A reunião de ontem, quando fala que, por quantos os irmãos que não estiveram, faço uma menção rápida, a parábola do trigo e do joio, o Senhor manda recolher primeiro o joio, não o trigo. Na parábola da rede, diz que ele aparta os maus dentre os justos, não os justos dentre os maus. Então, agora, lendo o contexto geral de Mateus 24, vamos ler, vamos ir lendo, deixando o Senhor falar aí no Mateus 24. Então, desde o verso 3, bom, ele tinha falado aqui no final do 23, no começo do 24, o que aconteceria com Israel, não? Com o templo que seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, obrigado. Que não ficaria pedra sobre pedra. E nesse contexto, depois de que ele falou aquelas coisas, é que ele lhe faz esta pergunta. 24:3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, note que os que perguntam são os discípulos. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, ou seja, aquele assunto de Jerusalém, destruição do templo. Outra pergunta, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já aconteceu. Acabo de vir de Paraguai de ter que enfrentar um deles. Nós temos um aqui também. Amém. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Ou seja, esse selo do cavalo vermelho já está cavalgando. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. O Senhor sabe que é necessário permitir guerras. O Filho do Homem tem o livro nas mãos, mandou o Evangelho percorrer e falou o cavalo vermelho, vai detrás. É necessário isso acontecer. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, só o princípio. Então, sereis atribulados. Não arrebatados, atribulados. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Senhor falou, porque eles pensavam tudo muito imediato, qualquer guerra, e afinal... Não, espera, não é? E é necessário tudo isso acontecer, e principalmente evangelizar. Quando, pois, virdes... aqui está falando o Senhor aos discípulos. E está falando de ver quê? Virdes quê? Então os discípulos verão o abominável. Vê? Está falando dos discípulos, não? Será que verão isso desde o céu? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não deixe tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamantarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tinha havido e nem haverá jamais. Ou seja, que o que aconteceu no ano 70 não foi o definitivo, foi só um início, o primeiro antitipo, porque senão não falaria não haverá jamais. Então ele está falando não só do ano 70. No ano 70 foi destruído Jerusalém, mas a pergunta não era só pelo ano 70, senão pela sua vinda, pela consumação do século. Então ele respondeu tudo. Incluiu o assunto do ano 70, incluiu o assunto da destruição de Jerusalém e da dispersão dos judeus, mas projetou tudo para o final. Não haverá outra tribulação maior. Então será a última grande tribulação. E disse, não tivessem naqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele aí, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim como se mostra, vê? Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo, não antes, logo, em seguida, a tribulação daqueles dias. Olha essa frase aí. Não antes,
logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que olha os dias? Vem falando de perseguição, da tribulação de guerra, vem falando da abominação desoladora, de perseguições à morte. E então fala logo, em seguida. A minha versão fala depois da tribulação. Diz, o sol se escurecerá, como acontece naquela taça, né? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O Senhor falou que viria nas nuvens. Essa era a mesma expectativa que criou o apóstolo João no Apocalipse. Começa o Apocalipse, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, as tribos lamentarão. O que falava Zacarias, que falou Jesus, fala João, essa expectativa que ele cria. E diz aqui, verso 31, olha aqui este verso. Depois daquela tribulação, não? Daquelas taças, daqueles acontecimentos dos astros, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. A reunião dos escolhidos, que estão nos cantos dos céus, no paraíso, e alguns poucos ainda vivos na terra, será logo, em seguida, após a tribulação. E diz aí, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. De onde? Dos céus. Do terceiro céu, que é o paraíso. Segundo os Coríntios 12. Então diz aí, aprendei, pois, esse pois é muito importante. O que vai falar a continuação, a parábola que vai dizer, é em relação com o que vem falando até aqui. Por isso coloca a palavra pois. Se fosse algo sem relação nenhuma, não falaria pois. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. Ou seja que os santos virão brotar a figueira. Não estarão escondidos, verão a abominação e verão a figueira. E diz, quando vieres estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tanto a primeira geração que viu a Jesus, falando isto no ano 70, viram cumprir a primeira parte. E os que vejam de novo a geração de Israel de volta e a abominação desoladora, essa mesma geração verá isto. Mas, a respeito daquele dia, olha que ele vem falando, não um dia novo, não um dia diferente. O dia da vinda como ladrão que ele vai falar aqui, é aquele mesmo dia que ele vem falando até agora. Logo a tribulação daqueles dias, a abominação desoladora, a perseguição. Ele vem falando no mesmo contexto, ele não mudou de assunto. Pois, é a continuidade. A respeito de aquele dia e hora, ninguém sabe. Qual é o dia e hora? Quando ele vem como relâmpago, após a tribulação daqueles dias. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda, não fala a vinda do Filho do Homem. E agora, nesse contexto, é que vai falar de arrebatamento. Porque assim como nos dias anteriores o dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que entrou Noé na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, não tem o arrebatamento quando é? Na vinda do Filho do Homem,
após a tribulação daqueles dias, que vem de Oriente ao Ocidente. Esse é o contexto da vinda como ladrão. E esse é o contexto do arrebatamento. Então, não antes, então dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, vocês veem que ele está falando em continuidade. Se nós pegarmos isolado o arrebatamento, isolado dia como ladrão, isolado vinda com os santos, nós podemos isolar pedaços e colocar isso num outro contexto. Mas quando você lê o contexto que vem do começo, já acho que na consciência não tem tanta liberdade. Eu não tenho liberdade de tirar isto aí. Porque ele falou pois, falou então, falou logo após a tribulação, virdes. Bem, então, amados, não sei como vocês veem isso aqui. Naqueles textos de Apocalipse que são tratados a respeito daquelas diversas pragas que ocorrem, em que é morto um terço da população, a água do mar, os peixes do mar, aquela coisa toda, nos dá a impressão de uma mortandade muito grande. Exatamente, irmão. Isso representa que haverá, apesar de uma grande mortandade no mundo e de evidências de grande dano na natureza, Exatamente. haverá um número remanescente ainda grande de pessoas. Sim, claro. E ainda vão se casar, se dar para o casamento. Exatamente, porque aí... Está trabalhando no campo. Sim, porque você pode ver, quando fala quando fala do quarto cavalo, no quarto selo, aí fala de uma porcentagem. Vamos ver, por exemplo, a porcentagem. Não? E depois fala na trombeta de outra porcentagem. E depois de uma outra. Então, você pode ver que a humanidade vai ser reduzida grandemente. A humanidade vai ser reduzida grandemente. Mas tudo isso é ocasionado por situações que parecem ser naturais. Sim, mas é o juízo de Deus trabalhando. E vou ter que falar a você alguma coisa, porque vocês estão em Brasil. Vou ter que falar para vocês algo aqui. Posso perguntar? Sim, tá bom. Normalmente quando a gente aprende algumas coisas sobre este assunto, escatologia, a vida dos santos, Sim, nós temos algumas escolas já sim, sim. conhecidas, chamadas, pré-tribulacionistas, Exatamente, sim. Doble. tratamento de duas partes, enfim, Sim. são delas. Dentro desse contexto, olhando lá para o livro de Daniel, aquelas semanas, os 7 anos de tribulação, Sim. dividida em duas partes. Sim, Para que eu compreenda, porque quando falamos ali desse período de 7 anos, seriam 7 anos literais, a igreja, segundo essa perspectiva que o irmão tem apresentado, ela estaria dentro de todo este período, dos 7 anos, vivenciando que no final dos 7 anos aconteceria, então, porque fala assim, aquelas 70 chavuas, que são setes, ou seja, septenários, 7 anos, não? 70 septenários. Os primeiros 7 aconteceram, os segundos 62, até o Messias Príncipe, aconteceram com tanta exatidão que, a partir de Artajerjes, que deu a ordem de reedificar Jerusalém, até o dia em que Jesus entrou naquele jumento a Jerusalém, nesse dia se estavam cumprindo 483 anos. Exatamente. Ou seja, se cumpriu literalmente. Agora ele morreu e a bênção de Abraão passou aos gentios, através da cruz de Cristo.
E agora vem a hora da plenitude dos gentios. Mas o Senhor tem que se voltar para Israel. Tem uma semana para eles. Nessa primeira parte, eles têm que ter o templo refeito. Porque fala que aquele anticristo tirará o contínuo sacrifício é no templo. Então, a primeira parte é aqueles pactos, parece um ecumenismo, vai trazer a paz entre judeus, árabes, cristãos e tudo, bem? Mas na metade da semana vem o desolador. Aí quebra o pacto, e aí diz o que está preparado se derrama sobre o desolador. Isso é as taças da ira. E os juízos de Deus, aqueles que estamos lendo lá, Apocalipse 16. Mas, quando descreve a sexta taça, ainda Deus sigue anunciando no meio da sexta taça: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que guarda suas vestes. Ou seja, que ainda está anunciando a vinda como ladrão no meio da sexta taça. Como que nós podemos discernir o juízo de Deus contra o mundo e a igreja comprada por um bom preço, pelo alto preço do Senhor Jesus, que de certa forma foi julgada na cruz? Sim, ou seja, nós já na cruz de Cristo fomos julgados. E com toda certeza, no meio dos juízos, nós vamos ser guardados. Porque é o que acontece que falamos agora daquele selo de Deus vivo. Aqueles homens que não têm o selo de Deus vivo são atingidos por aqueles escorpiões que fazem sofrer eles 5 meses. E dizem que eles vão desejar a morte e a morte fugirá deles. Mas a bem-aventurança é ao contrário. Aqueles que morrem no Senhor são os bem-aventurados. Esses são os que descansam. Se tira a nossa cabeça, é mais bem-aventurança que não poder morrer, querer morrer e não poder morrer.